7h09. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Um oferecimento de Lucky.bet, Univag. E a gente vai partir para a nossa entrevista do dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. E a gente convidou um cardiologista, Dr. Danilo Arruda Júnior. E ele, entre outros pontos, vai falar sobre a síndrome do coração partido. Eu aposto até que você nunca ouviu falar sobre essa síndrome, mas um especialista está aqui na nossa bancada. Dr. Danilo Arruda Júnior, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui na CBN. A gente que agradece a disponibilidade em conversar com a nossa audiência. Vamos começar explicando, porque quando chegou essa sugestão de pauta, eu falei, opa, a gente escuta tanto, né? Tô com o coração partido e existe mesmo essa síndrome. Explica um pouco, começa a contar essa história para quem nos acompanha. Olha, vamos tentar entender o que é essa síndrome, né? A síndrome do coração partido tem outros nomes também, então às vezes a pessoa tem essa doença, internou, sai do hospital e não sabe que teve, né? O mais conhecido é o Takotsubo. Ou até a miocardiopatia por estresse, tá? Então fica mais parecido, né? Então assim, por que chama Takotsubo? Na verdade... Nome difícil. Nome difícil, né? É porque por causa da síndrome, o coração fica semelhante, por uma paralisia que ele tem em uma região, ele fica semelhante a uma armadilha que existia no Japão para capturar polvo. Então taco vem de polvo, o tsubo vem de vaso ou pote, que é esse pote onde eles aprisionavam o polvo. Daí começou esse nome tão diferente, essa síndrome é conhecida como síndrome do coração partido, né? O que acontece geralmente? O que é o sintoma que a pessoa sente? A pessoa sente como se fosse um infarto, sente exatamente o que sente alguém que tenha um infarto. E o que caracteriza o infarto? Infarto que eu digo assim, tem vários tipos, mas o mais importante, com mais complicações, que a gente chama de infarto com supra, que é uma alteração que dá no eletro, que consegue ver, que você automaticamente já pensa, tem uma artéria importante do coração ocluída. Vai para o tratamento. Só que esses pacientes que sofrem dessa síndrome têm exatamente a mesma dor, a alteração de eletro, mas quando chega lá no exame, você vê que a artéria está aberta, funcionante. Aquela artéria principal do coração, ela está boa. Então, mas a parede do coração não está batendo com força, ela está parada. Tanto a parede anterior quanto o ápice, que são as partes mais importantes que batem, elas estão paradas, não funcionam, ficam paralisadas, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem bem. Por que isso acontece? Uma descarga de hormônios, especialmente adrenalina, desencadeada por um estresse emocional. Né? Por uma tristeza profunda? Ou tristeza, ou até alegria. Também. Então, já viram falar daquelas pessoas que... claro, já aconteceu, a pessoa está assistindo um jogo de futebol, muito fanático pelo time, o time ganha o campeonato e a pessoa infarta. Sim. Pode acontecer tanto na parte boa quanto na parte ruim. Ou seja, a emoção intensa é que vai ocasionar isso. Claro que, como a gente fala do coração partido, geralmente é pela parte ruim, né? A pessoa se estressa, um estresse emocional muito forte, pode ser uma alteração financeira na vida dela que ela descobriu, pode ser porque brigou com o namorado, aproveitando aqui que nós somos próximos dos namorados, né? Ou uma separação. Nesse sentido, é muito comum, muito frequente que distúrbios familiares, queixas, brigas familiares, discussões acabem levando a essa síndrome. Ela é mais comum nas mulheres, né? E um dos fatores importantes são alterações psicológicas, psiquiátricas também. Então, se a pessoa já até é mais estressada, já é mais ansiosa, ela tem mais chance de acabar sofrendo isso. É isso que eu ia perguntar. A motivação, ela é sempre emocional? 80% dos casos, pelo menos, pelo que você sabe hoje, é motivacional, né? É a emoção. Tem alguns casos que a gente não consegue detectar na história do paciente esse caso emocional. Então ainda fica um pouco obscuro, mas 80% de certeza é emocional. Olha isso, então o estado emocional, a alegria, a tristeza, o estresse pode desencadear essa síndrome que também é conhecida como a síndrome do coração partido. E tem sintoma assim, doutor? A pessoa pode se sentir muito cansada, né? Algum outro pré-sintoma que chega até isso? Normalmente não. Normalmente a pessoa sente uma dor no peito, forte, como se fosse um infarto mesmo. Às vezes pode vir acompanhado de falta de ar importante, suor frio, pele pegajosa, náuseas, vômitos.
parece que eu falando aqui é igualzinho ao infarto. E é realmente igual ao infarto. Esses são os principais sintomas que aparecem. Eles aparecem subitamente. Eles não aparecem devagar. Eles aparecem de uma hora para outra. gradativa não, é rápido. Rápido. Como prevenir? Como a gente falou Se aqui... é doença, tem prevenção. E a fundo emocional tem que estar né, também com tudo ok, né, doutor? Exatamente. É diferente da doença que é formada pela placa de gordura, né? Que você acaba tendo fatores de risco importantes, conhecidos como tabagismo, diabetes, a hipertensão. Aqui nesse caso, a preocupação principal é com o mental da pessoa, né? A situação psicológica, de estar tranquila, de não ser uma pessoa ansiosa, de não se estressar facilmente. E isso é feito de diversas maneiras, tanto com práticas de meditação, práticas de yoga, esse tipo de exercício, e também com práticas de atividade física mesmo, né? Corrida, bicicleta, ginástica, natação, tudo isso também ajuda a deixar o corpo menos estressado e a mente menos estressada. Então, tudo que pode causar um estresse menor na mente ajuda. Pessoas também suscetíveis também são as mulheres pós-menopausa, ali ao redor dos 50 anos, porque o estrogênio que ela tem faz um fator protetor nas artérias, né? Na parte do endotélio por dentro das artérias. Depois da menopausa, esse estrogênio reduz a quantidade e aumenta a chance de ter alguma complicação nesse sentido também. Então tem que estar atento. O infarto, na maioria dos casos, acontece em homens, não, doutor? Esse número? Porque o senhor disse que a síndrome do coração, partido atinge mais mulheres. Faz esse balanço pra gente. Bom, a gente pode dizer que até essa fase, quando a mulher ainda não está na menopausa, realmente é mais homens. Depois disso, se inverte. E as mulheres acabam tendo mais infarto do que os homens, apesar de se cuidarem. Mas é porque o fator protetor desaparece, né? Isso que eu acabei de falar, ele desaparece do hormônio. E aí é importante fazer essa recomposição, não, doutor? Reposição. Não, repor o hormônio não garante que você vai reduzir o risco de infarto. Então, não existe uma recomendação para se repor hormônio com esse objetivo. Existem outras recomendações aí que a mulher pode ver com o seu ginecologista, mas não com o objetivo de reduzir o infarto. E como é que aumenta essa proteção que vai perdida naturalmente, doutor? Ué, que é pra não entupir a veia, foge do olho gordo? Quem são os soldados de defesa que podem ajudar? Os principais, um dos que eu falei agora há pouco, atividade física é fundamental. Uma dieta adequada e saudável, manutenção de peso, são os principais fatores. Doutor, Isso para toda e qualquer pessoa, independente de ter doença ou não. Quando a gente fala de atividade física para coração, não é só o coração que ela previne muitas outras doenças também. Então a gente tem que levar isso como um modo de vida. Não é uma moda, não é cuidar do corpo para ficar bonito, é para ficar saudável. Doutor, eu venho da universidade, mais de 3 décadas, então mexi com muita gente. Existe um tipo de comportamento, e é uma pergunta, não é uma afirmação, até porque nessa área eu sou leigo, onde as pessoas são excessivamente exageradas. Quase uma interpretação extrema das coisas. E eu percebi ao longo do tempo, aí já é uma observação, que essas pessoas elas conseguem, além de sempre trazer um grau de sofrimento para elas muito grande, contaminar muitas pessoas em torno dela. Nesse caso, e aí a gente está falando de fatos reais, né? Como perca de alguém, perca do namorado, da namorada, o prejuízo financeiro. No meu caso lá, a pessoa reprovou, por exemplo, né? Ou passou em primeiro lugar, tá? Criar um clima muito pesado. Esse tipo de clima, esse tipo de comportamento de pessoas que levam tudo ao extremo, termina contribuindo para isso? Sim, sim. Quem leva tudo ao extremo acaba ficando muito, tem a gente uma labilidade emocional, né? Ou a pessoa está muito feliz, ou ela está muito chorosa, né? Ou ela está eufórica, ou ela está depressiva. Aí pode entrar até num transtorno bipolar, né? Já é outra área, mas pode ser que seja uma doença mesmo, tá? Então tem que avaliar isso também. Levar tudo ao extremo não é bom, porque você está dirigindo o carro e você leva uma fechada de alguém, que às vezes nem fez por acaso, mas para desviar de um cachorro, desviar de um buraco. Distração. Por falta de uma habilidade, mesmo, né? Inexperiência. E aí você vai levar aquilo como se fosse algo pessoal para você. Aquilo ali, ao longo do tempo, realmente vai... como eu falei, existe uma descarga, especialmente de adrenalina no organismo, que você fica mais estressado, fica nervoso. Isso aumenta a frequência cardíaca, isso aumenta a pressão arterial. Isso, ao longo do tempo, causa problemas para o coração também.
A diferença quando a gente fala de pressão alta, de tabagismo, de diabetes, a gente consegue medir. Eu meço a pressão, eu consigo medir a glicose no sangue, eu consigo medir quantos cigarros a pessoa fuma. Eu não consigo medir o estresse. Não existe um fator para medir o estresse. Então Podia, isso é muito difícil. Doutor? Se tivesse, ia ser muito bom. E eu colocar ele lá em casa. O Paixão ia passar umas 3 vezes por dia. Mas tem um exame de sangue. Que mede o alguns estresse? tipos que dá para ver a quantidade de estrogênio, uma série de coisas, dá para ter alguma noção. Sim, né? é que assim, as pessoas colocam o cortisol como um hormônio do estresse, né? E realmente ele se altera com o estresse. Só que para chegar àquele nível, a coisa já tá feia, né? Sim, mas a gente não pode levar isso como um fator de medida para o estresse da pessoa, de fato, né? Não existe uma relação É mais para direta identificação do que medir a quantidade. Isso, e até porque esse estresse que vem do exame laboratorial pode ser um estresse emocional, pode ser um estresse físico, né? Sim. Então, se você está com uma doença ou tem uma fratura, você não vai alterar. Em compensação, o seu psicológico pode estar normal, apesar de você estar com um braço quebrado. Entendi. Estressômetro, professor. No caso das pessoas que têm dependência emocional, que está ficando cada dia mais comum ainda isso, né? Não sei se é mais comum, já tendo mais informação. Nesse caso, a probabilidade de ter uma síndrome do coração partido é maior? É maior, como eu falei, realmente as doenças psiquiátricas, no caso essa é uma delas, realmente aumenta a chance da pessoa ter a síndrome do coração partido. Aquela pessoa que não aceita o término, doutor, né? Que começa a ter, até tem um relato aqui, eu não vou nem colocar porque eu achei bastante pessoal, até agradeço a confiança, mas por não aceitar a relação, a pessoa contando aqui pra gente que fica com essa sensação de pânico, de falta de ar também, tem que ser investigado clinicamente, doutor? Tem que ser investigado. Nós temos aqui 2 situações. Primeiro que a gente está falando de uma consequência do coração a uma resposta de estresse emocional. Mas mesmo que não haja consequências para o coração diretamente, pode haver consequências emocionais de longo prazo que podem prejudicar a pessoa no seu convívio, no seu dia a dia, no seu trabalho, né, no seu sono. Tudo isso vai ser atrapalhado e aí você pode desenvolver outras doenças relacionadas. Então, não basta apenas a gente olhar para o coração, se afetou ou não. Tem que olhar como um todo. Se a pessoa realmente não está conseguindo mais se concentrar no trabalho porque está pensando em outra coisa, não está conseguindo dormir adequadamente, isso vai causar problemas para ela, que devem ser tratados. Aí, no caso, com um psicólogo ou psiquiatra, para conseguir desenvolver sua vida melhor. Eu vou ler uma mensagem aqui que eu gostei bastante. É o Tiago, que está sempre conosco. Ele disse assim: Marcela, eu estou gostando desse check-up do amor aí no Estúdio CBN hoje. Fala então dos benefícios, né? Dos casais que estão com uma excelente relação, desse bom sentimento, da felicidade, da cumplicidade, se também auxilia aí o coração. Claro que auxilia, isso é certeza, tá? Quando a pessoa tem uma relação, ela está feliz na relação, tudo melhora. Sem extremo, né? Sem extremo. Porque eu sou extremo da mesma coisa. Apaixonada, assim, doutor? Sim, claro. Até porque tem trabalhos que mostram, né? Isso aí apaixonado pelo não mútuo. Felicidade. Sim, que quem é homem casado vive mais. O Washington Guimarães. Então, o Washington volta aqui, tá ouvindo? Homem casado vive mais? Sim, vive mais do que o homem solteiro. Viu, Júlio César? A gente aprende a ser mais resistente, Washington. Isso envolve tanto a parte de emocional quanto os cuidados que só a mulher tem, né? A gente sabe que a mulher é mais cuidadosa até com a sua saúde e ela leva essa preocupação também para o homem. Então, aquele homem solteiro é aquele que nunca vai no médico, só vai quando está morrendo. Já aquele homem que é casado, a mulher fala: ei, você tem que fazer seu exame de próstata, eu não quero ficar viúva. Ei, você tem que ir no médico ver sua pressão, você está passando mal ontem porque você está aqui em casa ainda. Tem que ir no médico. E às vezes ela marca e vai junto. Sim. Então, isso influencia muito também, né? Claro, além da cumplicidade, do amor, da tranquilidade, do bem-estar, que é estar com quem que você gosta. Muito bem, doutor Danilo Arruda Júnior, estão perguntando aqui, Marcela, como é o nome do doutor? Então segue lá também, acompanha. Doutor, a gente, é claro, pegou o gancho, o Dia dos Namorados chegando, falar dessa síndrome que a gente pensava que nem existia, né, doutor? Era uma maneira de expressar ali uma tristeza, né? Um relacionamento que se rompeu, mas a gente aproveita também para reforçar questões importantes de saúde, para quem ouve a gente nesse momento, homens e mulheres. A partir de qual idade, doutor, para a gente reforçar, é importante buscar, né, o cardiologista, também de quanto em quanto tempo, esses exames tão importantes, para a gente usar esse espaço também para colocar a saúde em pauta. Claro. Vamos deixar assim. Quando você é criança, sempre vai ao pediatra fazer a puericultura. Ele vai acompanhar o desenvolvimento, vai escutar o coração da criança, e geralmente a criança, ou ela nasce com um problema, porque ela não desenvolve tão rápido a doença cardiológica. Geralmente é de nascença, né? Então, se não é uma doença congênita,
ou às vezes tem algumas doenças congênitas que podem ser acompanhadas por um tempo, se resolvem, o pediatra vai acompanhar e vai identificar alguma coisa. Quando ele começa a ficar adolescente, geralmente já para de ir no médico, né? Já não vai, porque é adolescente, está crescendo, tá tudo normal, Não quer ir no sente pediatra. nada, não quer mais ir no pediatra, também não quer ir no adulto, porque não é Isso. adulto. A partir dos 18 anos... Opa, Foi que susto. Foi nada, professor. Tá tudo Foi certo. nada. tudo certo. Desmaio. O coração partiu da garrafa. Doutor, eu gostaria de dizer que o meu coração acelerou. E aí? Imagina o ouvinte do outro lado. É. Acorda, ouvinte. Presta atenção aqui no assunto. Para chamar agora atenção, né? Para É. chamar atenção. A partir dos 18 anos, todo mundo deveria fazer um check-up anual. Olha. Todos. Para investigar. Porque as doenças, como eu falei, são silenciosas. Para você ter hipertensão, demora para descobrir. Se você não medir a pressão, você não vai descobrir nunca. A diabetes, ela antes disso é uma intolerância à glicose, que vai alterando o exame de sangue. Você consegue descobrir isso antes. A obesidade, você pode medir, ter orientações logo no início, entra com sobrepeso, sem antes estar na obesidade, para conseguir reduzir, orientação para atividade física. E aí você consegue, ao longo do tempo, reduzir a chance dessa pessoa ter alguma doença cardiovascular importante. Sim. Então é a partir dos 18, A partir dos 18, anualmente. anualmente. E assim, depois dos 40, para o cardiologista, aumenta esse índice ou não, doutor? Não, você fala em frequência? Que A pessoa tem que- frequência, isso. Depende muito de cada paciente, a frequência, tá? Isso vai ser individualizado. Se a pessoa, por exemplo, começou a se consultar aos 30, tinha ali, descobriu alguma doença, foi tratando, estabilizou, e o médico acredita que ela já está estável há alguns anos, ele quer ver ela a cada um ano, é suficiente. Mas se ela tem alguma coisa que descobriu nova, que ainda não está estabilizado, pode ser que ele reduza esse tempo para 6 meses, para 3 meses. Então, esse 1 ano que a gente faz é o mínimo que você precisa. De quanto e quanto tempo você tem que retornar, o teu cardiologista que vai avaliar cada caso para indicar um retorno mais precoce. E o histórico familiar? Tem importância? Tem importância. Tem importância, sim. Se você tem pai, mãe ou algum irmão que sofreu infarto, que sofreu derrame, a sua chance de sofrer é maior, porque eles não têm essa história na família. Se teu pai, sua mãe tem hipertensão, tem diabetes, é mais fácil que você tenha. Mas é importante frisar, não é garantido, não é certeza que você vai ter. Muitas vezes eles têm essa pressão alta, eles têm esse diabetes, por quê? Não se alimentaram adequadamente, porque não faz atividade física adequadamente. Você pode ter um estilo de vida diferente e não ter essa doença. Então, como muita doença está relacionada ao estilo de vida, né? A obesidade, a hipertensão tem muita relação com isso também. Se você muda o seu estilo de vida, você pode não ter doença. Você pode se prevenir, é uma maneira de prevenir. Ou se você tiver, ela vai aparecer ainda mais tarde. Vai demorar mais para aparecer. E quanto mais tempo você ficar saudável, menor a chance de ter a doença. E a gente tem visto, né, professor, e noticiado casos de atleta de fim de semana infartando, né? E muitos jovens, doutor, por essa ausência no acompanhamento, por achar porque é jovem e não precisa passar pelo cardiologista. Como é que o senhor tem visto esses casos, né? Tem aumentado, pelo menos aqui no nosso faleiro, a gente tem ficado assustado, inclusive. Esses casos são cada vez mais frequentes. Como a gente estava conversando antes aqui, eu trabalho com hemodinâmica, né? Eu faço cateterismo cardíaco. A gente percebe que a idade dos pacientes é cada vez mais jovem. Antigamente era 50, 60 e passou para 40, 30. Hoje em dia chega um paciente 32, 35, você nem se assusta mais, que já virou corriqueiro. Já virou rotina. Então, coisa que antigamente era raro de ver. Então, realmente, as pessoas não estão se cuidando. Alguns não se cuidam de não fazer atividade física, de não ir ao médico, não fazer nenhum exame, e aí elas acabam sofrendo de repente, porque acham que estão bem, mas de repente elas sofrem algum mal maior. Um AVC, um infarto, uma arritmia grave. Na prática, uma atividade física intensa, muitas vezes, né, que já faz, às vezes, competir. Sem ter se preparado, sem ter se avaliado antes com o médico. Outra coisa é aquelas pessoas que exageram e na busca por aquilo que eu falei, não é só a saúde, mas a busca por um corpo perfeito, vamos dizer assim, né, que eles acreditam ser, acabam usando drogas que não são adequadas para isso, os hormônios anabolizantes. Sim. Então, não existe uma quantidade segura para se usar. Muitas vezes falam, não, você faz acompanhamento médico e fica bem. Não fica. Então, existe uma maquiagem hoje na sociedade também falando de que é normal utilizar anabolizante,
Que eu me lembro quando eu era mais jovem, a pessoa que usava falava ali no cantinho para ninguém ouvir. Hoje em dia a pessoa já fala qual que é, onde ele compra, quanto ele paga, como que ele faz aquele Já dá receita também. ciclo dele, já dá a receita, Tem né, de como médico você tem que fazendo fazer. isso, né, professor? E exatamente, isso acaba tendo complicações também nos mais jovens Sim. e muitas vezes irreversíveis. E tem uma questão do atleta de fim de semana, né? Também. Eu falo assim porque eu fiz todos os estágios possível, mas quando eu deixei de ser atleta, deixei para valer. Mas fui convidado algumas vezes por ser do meio, né? Passa a semana inteira sentado. No final de semana vai jogar um futebol, que é o mais comum era futebol, agora tá tendo tênis também, beach tênis, tá? Vai esse final de semana, mas o problema é o depois, quando termina, se empanturra de comida de tudo quanto é jeito, bebida até voltar. Ele vai atleta e volta arrastado para casa. Tem que tomar cuidado. Então, assim, o choque no organismo é violento, né? É. Passa de uma situação para outra. Você sai de um estágio parado, até com alimentação normal, para um desespero físico e entra numa alimentação E entra numa maluca. pingaiada, né, Nossa, é um pão de alho com gordura que Só mata. para deixar aqui mais um Sim. detalhe que eu acho que você nunca deve ter ouvido falar. Você falou no começo, ninguém ouviu falar da síndrome do coração partido. Eu vou deixar mais uma síndrome para vocês, baseado naquilo que você acabou de falar. O pessoal vai pro fim de semana. O futebol é uma desculpa, o beach tennis é uma desculpa, joga pouco e depois quer o quê? Encher a cara. Beber. Conheço alguém assim. Existe uma síndrome chamada Holiday Heart Syndrome. Olha aí. A síndrome, vamos dizer assim, pós-feriado. Síndrome do coração do Já feriado. temos uma próxima pauta. Então, é relacionada justamente ao abuso do álcool que acontece habitualmente nesses fins de semana e feriados. Eu fico pensando no coitado do coração. E aí é um tal de bebe uísque, põe o energético, o coração não sabe nem o que está acontecendo, né, doutor? Ele sofre. Imagina. Ele sofre. Eu vou falar, o coração é muito resistente. Nosso organismo é muito resistente. Porque se você percebeu quanto as pessoas maltratam, até elas chegarem a estar mal no hospital, maltratam muito. Doutor, nosso tempo acabou, mas eu vou pedir para o senhor deixar a rede social. Eu cuiabana, nascida no Hospital Geral, tive a sorte de ver lá a inauguração de vocês. Parabéns, uma superestrutura, muita responsabilidade, profissionalismo e que a gente tenha mais faleiros. Inclusive, o senhor já deixou uma próxima pauta. Sim, olha, muito obrigado pelo convite, sempre à disposição para estar aqui conversando com vocês, com os ouvintes, para esclarecer o que a gente puder sobre doença cardiovascular, tá? Pode seguir a gente na rede social, na verdade, é @sonicardio, ali a gente posta procedimentos que a gente faz, dicas para se prevenir, como é que é feito, como é que a pessoa descobre que tem aquela doença, como é que é o tratamento daquela doença de maneira minimamente invasiva. Eu acho que é bem legal, podem acompanhar. E atendimento SUS lá no Hospital Geral, fiquei impressionada, né? Também, sim. Ali no Hospital Geral atendemos tanto SUS quanto particulares, atendemos tudo. E uma super estrutura, tudo para cuidar do coração como se deve. Doutor, muito obrigado. Obrigada, Web Flávia. Obrigada as meninas aqui nos fazendo companhia. A gente vai para o Repórter CBN. Daqui a pouco a gente volta, que ainda tem mais meia hora de muito faleiro do bom.